Se eu te dissesse que 700 anos antes de Jesus nascer, um profeta já havia descrito cada detalhe da sua vinda, da sua morte e da sua vitória, você acreditaria? Hoje vamos mergulhar no livro mais impressionante da Bíblia, o livro do profeta Isaías. Mas antes, quero te contar algo que aconteceu com Isaías. Algo que mudou não apenas a vida dele, mas poderia mudar a sua também. Certa vez, Isaías estava sozinho no templo, orando e meditando sobre a santidade de Deus. De repente, uma visão tomou conta de seus olhos. Ele viu o trono do Senhor, rodeado por seres que ninguém jamais imaginaria. Serafins com 6 asas clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Caiu de joelhos, tomado de medo e reverência. Ele sentiu que estava diante da presença de um Deus que poderia destruir tudo em um instante. E então, ouviu uma voz que perguntava: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Nesse momento, Isaías percebeu. Ele poderia fugir, poderia ignorar a visão, ou poderia dizer: eis-me aqui, Senhor. Mas algo dentro dele mudou para sempre. Ele escolheu dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. E é exatamente isso que quero que você imagine agora. Que você está diante de uma escolha que pode mudar sua vida para sempre. Essa é a tensão que vai percorrer todo o livro de Isaías. Juízo, esperança, promessas e a pergunta que Deus faz a cada geração: a quem enviarei? Fica comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir segredos que atravessam séculos, profecias que previram Jesus com detalhes inacreditáveis e um chamado que é tão atual quanto o ar que respiramos. E no final deste vídeo, eu vou te fazer uma pergunta que vai desafiar o seu coração. Uma decisão que, se você aceitar, pode transformar sua fé, sua esperança e sua vida espiritual para sempre. Então não saia, porque cada segundo deste vídeo vai contar. Isaías viveu em Jerusalém, no tempo em que o povo de Judá estava cercado por ameaças, guerras e crises. Ele pregou durante o reinado de 4 reis: Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Um tempo em que a fé estava fraca, a idolatria dominava e o povo havia se afastado de Deus. Mas no meio do caos, Deus levantou um homem com uma mensagem que ultrapassaria séculos e alcançaria a eternidade. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E olha que extraordinário! Ele se divide de uma forma que reflete toda a Bíblia. Os 39 primeiros capítulos são mensagens de juízo, como o Antigo Testamento. E os 27 últimos capítulos são mensagens de esperança e salvação, como o Novo Testamento. É como se o livro de Isaías fosse uma Bíblia em miniatura, revelando desde o juízo até a redenção em Cristo. Isaías viu o futuro com uma clareza impressionante. Ele anunciou: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Isso foi 700 anos antes do nascimento de Jesus. Ele declarou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas o ponto mais impactante está em Isaías 53. Ali, o profeta descreve o sofrimento do servo do Senhor. Ele fala de um homem rejeitado, desprezado, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isaías viu a cruz antes da cruz existir. Ele viu a dor, o silêncio e o sacrifício de Cristo como se estivesse diante da cena. Mas Isaías não falou apenas de futuro. Ele também denunciou os pecados do seu tempo. Ele clamava por arrependimento, chamava o povo de volta à santidade, lembrava que Deus não suporta rituais vazios sem um coração quebrantado. Ao mesmo tempo, ele trazia esperança.
Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E no capítulo 6, Isaías tem uma experiência que mudou sua vida para sempre. Ele vê o trono de Deus cercado de serafins que clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O templo se encheu de fumaça e Isaías, quebrado diante da santidade, disse: Ai de mim, estou perdido. Mas um anjo tocou os seus lábios com uma brasa viva, purificando-o. E então Deus perguntou: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a marca de todo verdadeiro chamado. Primeiro vem a visão de Deus, depois o arrependimento, em seguida o perdão. E só então a missão. Isaías também nos mostra que, mesmo em meio ao juízo, Deus nunca deixa de oferecer esperança. Ele fala de um tempo de paz futura, em que o lobo habitará com o cordeiro, em que as armas se transformarão em instrumentos de vida e a terra se encherá do conhecimento do Senhor. E tudo isso aponta para Cristo, o Messias, o Salvador prometido. Isaías viu o nascimento de Jesus, sua missão, sua morte, sua ressurreição e até o reino futuro de paz. É por isso que muitos chamam esse livro de o Evangelho do Antigo Testamento. Mas o que isso significa para nós hoje? Significa que, assim como nos dias de Isaías, vivemos em um mundo marcado por crises, injustiças e idolatria. Porém, também como naquela época, Deus levanta vozes para chamar seu povo de volta. A mensagem é clara: arrependimento, confiança e esperança. Isaías nos lembra que não importa o quão distante tenhamos ido, Deus sempre oferece restauração. Ele transforma o coração endurecido, renova a fé abatida e traz salvação. E agora, a mesma pergunta que ecoou diante de Isaías, ecoa diante de você: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? A resposta não pode vir de mais ninguém. Ela tem que sair do seu coração. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O mesmo Deus que chamou Isaías hoje te chama. O Messias que Isaías viu de longe, hoje vive dentro de você. Então se levante, porque você também nasceu para esse tempo. O livro de Isaías não é apenas um relato antigo. Ele é uma palavra viva. Ele nos mostra o peso do juízo, mas também a grandeza da graça. Ele nos revela o Messias, mas também nos lembra do chamado. E se essa mensagem falou com você, não aguarde apenas para si. Compartilhe, porque há muitos que ainda precisam ouvir que mesmo em tempos de trevas, a esperança nunca se apagou. Isaías anunciou o Cristo que viria. E hoje nós anunciamos o Cristo que já veio, que vive e que em breve voltará. A pergunta é: você está preparado?